Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Vitor. É bom estar com vocês de novo no nono ano para essa nossa aula 16, né? Uma aula que é a revisão de vocês para a prova, né? Mas a gente vai começar com um assunto pequeno, não tão grande, né? Que é a Revolução Russa. É importante, porém não é grande. Vocês não viram ele até agora e ele vai cair na prova. Pouca coisa, né? Vai cair. Não é o assunto mais importante, não se desesperem. Ele também não é muito difícil. Porém, ele vai cair na prova, eu não posso deixar de passar ele para vocês antes da prova, né? Mas vou tentar ser breve com ele e com o resto para a gente poder fazer uma revisão de todas as outras coisas que foram vistas também, né? E a gente ter ali tempo para a gente ver todos os conteúdos e vocês poderem mandar super bem na prova, tá bom? Então, sem mais enrolações, né? Vou começar aqui a apresentação para a gente poder ter a nossa aula, né? E a partir daí vocês saberem tudo na hora da prova. Então, hoje como uma boa parte vai ser revisão, né? Eu fiz a minha própria apresentação aqui baseada no livro, né? Com vários pedaços do livro, várias imagens que estão no livro, mas também algumas outras coisas, que é para tentar ser o máximo do didático possível, né, para vocês conseguirem pegar fácil todos esses assuntos que nós vamos ver. Então, vamos começar com a Revolução Russa. A gente tem que pensar que a Rússia, ela era um país atrasado, digamos assim, economicamente, né? Ela ainda era bastante rural, a gente está vendo a comunidade rural aí na imagem, né? Tinha começado a se industrializar, porém tinha sido há pouco tempo, ela ainda era mais rural do que qualquer coisa. Tanto os camponeses, né, desse espaço rural, quanto os operários das indústrias do espaço urbano ali eram muito, muito pobres, você tinha uma desigualdade social muito grande, e eles ainda estavam vivendo um tipo de governo que era o governo absolutista, né? Eles tinham um imperador absolutista chamado de czar, ou czar, dependendo aí da pronúncia, e nesse contexto, o socialismo ali foi se estabelecendo. Vocês já viram antes o que é o socialismo, né? O socialismo, ele é uma doutrina que ela prevê ali a igualdade de todas as pessoas. Ela quer que você não tenha mais ali o dinheiro comandando, que você não tenha mais os ricos, os burgueses ali no controle, ou no caso, né, da Rússia ali, que era absolutista ainda, os nobres no comando. Então, essa ideia do socialismo foi se estabelecendo e os pobres foram se organizando, né, em torno dessa ideia do socialismo. Ah, professor, mas eu não gosto do socialismo, então eu já estou contra a Revolução Russa. Tudo bem, você tem o direito de ter qualquer opinião aí que você queira, né? Porém, vamos lembrar que o socialismo teve certos motivos ali para se inserir naquela região. Era um lugar onde você tinha ali a riqueza enorme, né? E o luxo daquela família real ali e de todos os nobres convivendo com uma pobreza enorme do resto das pessoas. Então, é normal as pessoas quererem algum tipo de caminho para superar isso, né? Elas quererem, de alguma forma, ter ali uma resolução, né? Tentarem um mundo mais justo ali para eles, para que você tenha melhores condições de vida. Na Rússia era razoavelmente normal as pessoas morrerem de fome, sabe? Porque era um lugar com um inverno super rigoroso, né? A Rússia é super fria e você tem o pessoal de fato ali, às vezes não tendo o que comer por conta dessas condições, né? O que não quer dizer necessariamente que a Revolução Russa resolveu tudo isso, tá? Não quer dizer que a Revolução... Eu não estou aqui no papel de defender, para mim a Revolução Russa ela foi uma coisa complicada, assim, tipo, controversa mesmo, teve coisas boas e coisas ruins ali relacionadas a ela, eu não acho que ela deu 100% certo, ela com certeza não construiu esse socialismo que os caras falavam que, vai ser tudo bem, vai ser tudo bom, vai ser tudo legal, as pessoas vão viver todas felizes. Com certeza isso eles não construíram, né? Mas eles construíram um outro país ali bem diferente, né? E, enfim,
O importante é a gente reconhecer que esse momento aí, ele é muito importante, ele traz muitas mudanças, e ele muda o cenário político do mundo inteiro, porque a partir dali você tem o socialismo e o capitalismo convivendo, né? Então essa disputa de qual dos dois que ia se inserir, né? E outros países ali que também discutiam se eles iam virar socialistas, se eles iam continuar capitalistas. Então é um momento muito importante, teve seus motivos, né? E no momento aqui a gente está para entender por que ele aconteceu na Rússia. A situação ali na Rússia não era muito boa, já tinha um bom tempo, né? Eles tinham entrado numa guerra contra o Japão, alguns anos antes, né? Por regiões ali da Ásia que eles tentavam dominar. Então, gente morrendo na guerra, né? Falta de recursos ali para sobrevivência, porque tinha recurso do governo sendo usado em produzir arma e etc. Você tinha tido ali várias manifestações da parte do povo, uma das quais virou esse chamado Domingo Sangrento, que foi um dia que o imperador mandou matar todo mundo ali que estava se manifestando, né? Então, essa imagem que a gente tem aqui em cima, tipo, crianças ali que estavam presentes sendo mortas, mulheres, né? Fez parte da coisa, foi um domingo de fato sangrento ali. A participação da Rússia na Primeira Guerra, que a gente vai ver um pouco mais detalhes, né, daqui a pouco, mas vocês já viram, né, a gente só vai rever. Então, mais uma guerra, mais gente sendo mandada para morrer ali no fronte da guerra, né? 1917, que foi o ano no qual aconteceu, foi um ano complicado porque você teve um inverno mais rigoroso ainda do que o normal, então as plantações foram muito mal, você tinha pouca comida e muita gente morrendo de fome, muita gente morrendo de frio. E nesse contexto todo, a gente tem ali um partido que se insere como o partido mais representativo ali, mais importante, mais forte, que era o Partido Operário Social Democrata. Ele tinha ideias de transformar aquele país ali, só que existia divisões ali dentro, né? Tinha a galera que era mais revolucionária, que depois eles se tornaram esse partido aqui dos bolcheviques. Então eles queriam de fato ele derrubar tudo, derrubar a igreja, derrubar os nobres, derrubar os burgueses e colocar o povão no poder. E eles queriam fazer isso de forma violenta, se tivesse que ser. Eles queriam fazer isso de forma breve, e forma rápida, e forma direta, e você tinha que chegar nesse estado ali socialista logo. E você tinha o outro grupo que eu botei de branco aqui, porque eles eram, né, mais liberais e mais conservadores, que eram os mencheviques. Eles queriam fazer reformas. Eles até tinham um ideal parecido ali de uma sociedade que fosse justa e que tivesse igualdade entre as pessoas, porém a forma de você chegar nele era muito diferente. Não era revolução, não era briga, não era derrubar governo, era fazer reformas, colocar leis ali, que tirariam direitos dos nobres ou da burguesia ou da igreja, usar os recursos públicos de outra forma, sair da guerra, da Primeira Guerra, né, que eles ainda estavam, esse tipo de coisas ali, né? Então, coisas mais pontuais ali que você fosse fazer, né? Alguns momentos de até cooperação ali entre os burgueses e os camponeses e os trabalhadores operários, né? Então, ricos e pobres interagindo ali, né? Negociando as coisas para você chegar numa sociedade mais justa, enquanto que os bolcheviques achavam que não tinha condições de você fazer nenhum tipo de reforma, né? Que a burguesia e os nobres e a igreja nunca iam deixar isso acontecer, então você tinha que usar a força se fosse necessário. Então era uma situação ali de que estava prestes a explodir, né? A insatisfação na Rússia era muito, muito grande, e ela acabou virando ali uma revolução quando você teve o Dia das Mulheres de 1917. Você teve as mulheres de uma certa fábrica, se não me engano, na capital ali, né? Elas foram fazer greves, como você tinha razoavelmente comum ali, várias greves acontecendo em vários lugares, que você tinha cidades com industrialização, e aquela greve específica do Dia das Mulheres ali, ela foi muito bem organizada, as mulheres conseguiram
mobilizar a galera toda, né, colocar os homens também dentro do processo e juntar vários operários e vários operários, ao ponto de que aquilo ali evoluiu, né, e virou, conforme o governo tentou parar eles não aceitaram separados, então a coisa foi aumentando, os protestos foram aumentando, a gente tem imagem aí das mulheres na rua, né, acabou se transformando numa revolução de fato. Então foram as mulheres que começaram a Revolução Russa, isso é algo importante de você dizer, né? Porque na história, às vezes, a gente esquece dos papéis que as mulheres tiveram e tenta fingir que foram só os homens, então é uma coisa machista e problemática e que exclui as mulheres, etc. E aí o governo sentiu aquela pressão forte demais, né? O imperador, o Czar, ele resolveu sair do cargo, fugir, que ele estava com medo da vida dele, né, de perder a vida dele, e um governo provisório, liberal, né, com os mencheviques principalmente no poder, ele se instaurou ali durante algum tempo, porém não foi suficiente, que os bolcheviques não aceitaram as poucas mudanças que os mencheviques tentaram fazer, e os bolcheviques acabaram derrubando ali os mencheviques e indo para a próxima parte, né, na qual os bolcheviques vão estar no poder. A principal insatisfação é que os mencheviques não tinham ainda resolvido sair da Primeira Guerra. Então, a Primeira Guerra era uma grande insatisfação para o povo russo, porque era muita gente morrendo naquela guerra que só tinha interesses imperialistas idiotas, né? A gente vai ver um pouco mais, né, daqui a pouco, mas vocês já viram. Então, quando os bolcheviques chegam no poder, nós temos várias e várias mudanças, né? A marinha, o banco, as indústrias, ou seja, exército e a parte militar e a parte da produção econômica são estatizados, eles passam a ser do governo e não mais de pessoas ricas ali, né? Os latifúndios, que são as grandes propriedades de terra, elas desaparecem, são extintas, e aquela terra é dividida entre os pobres que antes não tinham terra e por isso passavam fome ou tinham que trabalhar para os donos dos latifúndios, né? Então, até aí, estamos tendo ali alguma justiça sendo feita. Os tribunais de justiça, eles são criados, né, novos ali, de uma forma que é o próprio povo que vai decidir as coisas. A nobreza e a igreja ortodoxa, que era a igreja mais forte ali, né, eles têm os seus bens tomados, porque aquilo ali era considerado uma riqueza de coisas que foram tiradas do povo. O partido bolchevique, ele passa a ser o único partido que você tem ali, então você tem uma questão de eles tomarem o controle do processo total, aí já começam as controvérsias, né? Já é a parte que a gente não sabe mais se a gente concorda, eu pelo menos, né, não sei se eu concordo mais, né, com o que eles já estão fazendo ali, mas passa a se chamar Partido Comunista em vez de Partido Bolchevique. A Rússia sai da Primeira Guerra, que faz muita diferença também nos rumos da Primeira Guerra, e o exército passa a ser criado pelos feito ali, né, formado por camponeses e operários, que é o Exército Vermelho. A Rússia e aquele Império Russo que tomava outras regiões ali, né, sem ser a própria Rússia, ele para de agir como império e ele vira a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Você começa a ter países internos desse grande país que era o maior país do mundo. A gente tem um mapa aqui mostrando toda a área dele, né? A parte amarela é o que hoje em dia ainda é a Rússia, e ainda é o maior país do mundo, só essa parte amarela da Rússia já é o maior país do mundo, e ainda, na época ainda tinha a parte vermelha, que era todo o resto ali da União Soviética. E hoje em dia são esses outros países que estão com os nomes aí, né? Ucrânia, Estônia, Cazaquistão e por aí vai. Então, é uma área enorme. Se hoje em dia a Rússia já é o maior país do mundo, imagina quando ainda tinha ali mais, sei lá, uns 30% ali de território. Né? Então era uma grande potência simplesmente por existir ali, simplesmente pelo seu tamanho e a quantidade de gente, e também a força que o Império Russo já tinha antes, agora a União Soviética ia ser muito importante. Só que aí, né, o capitalismo mundial, principalmente ali os americanos, e os ingleses, e os países mais ricos, né, eles tentam intervir junto da galera que ainda gostava ali do czar, né, os aliados políticos do czar, e você tem uma guerra civil, você tem briga interna ali dentro dessa União Soviética, do pessoal que queria que o socialismo continuasse e que tinha gostado da mudança, e o pessoal
que normalmente eram outros países de fora, né, que estava preocupado da ideia da União Soviética ali pegar e de você ter socialismo também nos países deles, né, eles resolveram derrubar a União Soviética. Então você tem uma divisão interna ali em guerra civil. O líder maior deles ali na época, que era esse carinha aqui, do meio da foto, o Lenin, ele resolveu adotar ali uma chamada nova política econômica, que era uma organização política, uma organização econômica ali que eles iam fazer, né, para organizar a produção de alimentos e de armas e de todas e roupas e enfim todas as coisas ali que a indústria produzisse, porque ainda estava meio bagunçado ali esse início de União Soviética, porque sempre tinham sido os donos das empresas a organizar, né, a produção, e aí quando as empresas foram tomadas deles e passaram a ser do povo, o povo às vezes não sabia como organizar aquilo ali, né? Então o Lenin, ele adotou algumas características capitalistas nessa nova política econômica para tentar organizar essa produção. A famosa frase dele, né, ele diz que ele vai recuar um passo, digamos assim, né, vai tornar aquela produção um pouco mais capitalista para poder depois andar dois e virar socialismo de fato, né? E aí, e essa é a última grande coisa ali que o Lenin faz, ele fica doente, ele morre, e os outros dois maiores que você tinha ali dentro do partido, que eram o Stalin aqui na esquerda e o Trotsky na direita, eles ficam numa disputa para ver quem que vai ser o grande líder da parada, que vai substituir o Lenin. E aí a coisa começa a ir por água abaixo, digamos assim, porque você tem ali uma disputa, o pessoal do Trotsky quer internacionalizar o processo, então, tipo, eles achavam que a guerra civil comprovava que você sempre ia ter os países capitalistas tentando impedir a União Soviética de sobreviver, então você precisava que esse socialismo se expandisse para vários outros países ali, de forma que o capitalismo não sobrevivesse mais e não conseguisse derrubar a União Soviética. E aí o mundo inteiro viraria socialismo, pelo menos no sonho ali. Se ia dar certo, não sabemos, porque acabou não acontecendo. E o lado do Stalin, ele achava que, pô, se a gente tentar internacionalizar, aí que vai dar guerra mesmo, e a gente não tem capacidade de fazer isso por enquanto. Então vamos deixar aqui quieto, só a União Soviética, fazendo socialismo, fortalecer, e depois que tiver fortalecido, que a gente pensa em internacionalizar. Então, assim, os dois queriam que o mundo inteiro fosse socialista, né? Porém, a ideia deles de como fazer isso era bastante diferente. E rolou uma disputa ali interna, etc. Só que o Stalin, ele tinha mais força dentro do Partido Comunista, então ele conseguiu ganhar essa disputa. O Trotsky fugiu ali do país, né, abandonou o país, disse que não acreditava mais naquilo ali. Depois ele vai ser até assassinado pelo Stalin, né? Pelo Stalin não diretamente, mas por ordens do Stalin. E o Stalin, quando ele toma o poder, ele entra numa de ser ditador. Se ele já queria isso desde o início, não sabemos. Se ele só estava ali tentando ter poder, ou se ele de fato acreditava no que ele estava fazendo ali, também não sabemos muito bem. Mas, de qualquer forma, ele foi autoritário, ele transformou a União Soviética, né, numa coisa mais militarizada e mais autoritária. Quem não abraçasse o socialismo ali com todas as forças podia ser punido, podia ser morto. Você tinha até os gulags, que eram esses campos de prisioneiros aqui, considerados inimigos do regime. Era algo bem parecido com o campo de concentração do nazismo, que vocês talvez já tenham ouvido falar, né? Embora a gente não tenha visto essa matéria do nazismo. Ou seja, o Stalin ele fez várias coisas ali super questionáveis. Tem um pessoal que defende hoje em dia a Revolução Russa, dizendo que o problema foi o Stalin ter chegado no poder. Tem uma gente que diz que o Stalin ele era igual a todos os outros e que qualquer um que estivesse no poder acabaria fazendo o que o Stalin falou. Para mim não tem como a gente saber muito bem, então eu não vou falar para vocês o que eu acho que é a resposta para isso. De qualquer forma, o que sabemos, o que podemos falar aqui do fato é que o Stalin fez essas coisas altamente reprováveis, e por isso, no meu entender, a Revolução Russa ela acabou saindo de um trilho ali de fazer uma igualdade, né? E passou aos grandes chefões ali do Partido Comunista, tipo Stalin, serem os grandes
seriam os nobres que mandavam ali, né? Você trocou burgueses e nobreza pelos burocratas ali do Partido Comunista, né? Essa é a minha opinião, tá? Mas eu acho que tem um bocado de embasamento, né? A gente vai ver em outros capítulos ali na frente o que mais pode ter dado errado, né? E o fato de que a gente continua tendo o capitalismo tentando derrubar a União Soviética, a Guerra Fria começou ali mais alguns anos, mas enfim, não vou colocar o carro à frente dos bois. De qualquer forma, a gente termina aqui, né, o nosso assunto de Revolução Russa, sobre o funcionamento da União Soviética, a gente vai falar mais na frente, ok? E agora a gente já pode ligar isso tudo com. Agora a gente já viu todos os conteúdos, né? A gente pode começar de fato a fazer a nossa revisão. Bom, os assuntos da prova então vão ser o imperialismo, a Revolução Russa e a Primeira Guerra Mundial, né, com todos os seus antecedentes e suas consequências, etc. Então, esses três assuntos estão bem ligados. A gente lembra que desde que teve a Revolução Industrial, representada por essa foto aí na esquerda, a gente começou a ter uma produção muito mais organizada. O que antes você fazia uma plantação que demorava um tempão ali para a planta nascer, etc., você começou a ter tratores, e certas formas de organizar ali a plantação que faziam aquilo ali ficar mais pronto mais rápido. Você tinha os produtos diretamente industrializados, como lâmpadas ou as roupas que passaram a ser feitas em máquina em vez de costurada à mão, as armas, etc. Tudo passou a ser feito nas indústrias, o que significa um número muito maior de produção. O que significa que a sociedade dos próprios países que produziam essa indústria, né, que normalmente eram os países europeus, ou então os Estados Unidos, em determinado momento o Japão ali também, mas eram principalmente os países europeus, esses países imperialistas, perdão, ainda não eram imperialistas, esses países industrializados, eles estavam produzindo mais do que o povo daquele próprio país precisava consumir. E aí o que eles iam fazer? Jogar o que sobrava fora? Eu acredito que teria sido uma ideia melhor, porém não foi isso que eles fizeram, né? Porque aqueles caras que estavam produzindo, os donos das empresas, etc., eles queriam era lucrar, então eles fizeram pressão ali sobre a política de seus países para que você tivesse uma expansão desses países. Então essa charge aí da esquerda, mostrando a Inglaterra, né, como um povo que está tentando pegar águas do Egito e da Índia e Canadá e Gibraltar, que está ali atrás, né, e Malta, Jamaica e vários lugares, né, os países começaram a ter uma política ali de imperialismo, que era você tentar expandir a sua área de domínio, você ter um império que ficava em vários e vários lugares do mundo, porque aí você vendia esses produtos industrializados, produzidos no centro, né, no teu país central, ali no caso a Inglaterra, e você vendia nesses lugares, Egito, Canadá, Índia, e aí você tinha sempre lucro. Esses países vendiam coisas baratas, né, tipo as matérias-primas, e o país central ali que dominava a Inglaterra vendia a coisa cara, que era a coisa industrializada. Então o lucro ia todo para a Inglaterra, esses outros países eles iam perdendo dinheiro, enquanto que a Inglaterra ia ganhando dinheiro. E a Inglaterra ia dominando, se tornando um lugar ali muito grande. E não foi só a Inglaterra que fez isso, né? Foram a maior parte dos países europeus ali fortes, né? Bélgica, Alemanha, França, etc, etc. Estados Unidos também, Japão também a partir de certo momento. Imperialismo, né, é um conjunto de... vamos guardar isso porque é importante, tá? É um conjunto de ações empreendidas por um Estado, né, realizadas por um Estado, ao exercer domínio sobre um território estrangeiro, controlando a economia e a política local. Então, para você ter lucro ali econômico, você domina a política para garantir que aquele país vai fazer tudo o que você quer, produzir o que você quer, vender para você o que você quer, comprar de você o que você quer. Então, você vai mandar ali total na economia daquele país através de dominar a política daquele país. Várias coisas na história podem ser chamadas de imperialismo. Você pode falar, por exemplo, das colonizações lá de trás, lembra quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, começaram a dificultar a nossa vida, mandar na gente, obrigar a gente a produzir pau-brasil, depois açúcar, depois café, ouro, etc., para vender para eles, e eles vendiam para a gente os produtos manufaturados, lembra? Aquilo ali já pode ser considerado imperialismo, né?
Só que depois que os países da América foram ficando independentes, os nossos comércios já não estavam mais ali sob controle desses países europeus tanto, né? Ainda estavam, porém, eles estavam perdendo uma certa produção. E com a industrialização cada vez mais forte, eles tinham cada vez mais produto. Então, eles não queriam perder controle, eles queriam ganhar controle maior ainda e de mais e mais regiões. Então, talvez porque as Américas estavam saindo do controle da Europa, os europeus focaram na África e na Ásia. Eles foram dominando esses lugares que ainda tinham culturas bastante diferentes da europeia, e aí eles foram estragando em vários sentidos, né, a vida desses países com o objetivo de ter lucro, sempre lucro, muito lucro. Então, o imperialismo é uma coisa que a humanidade fez em vários momentos, né, de tentar expandir, de tentar pegar territórios, né? O Império Romano, por exemplo, fazia isso, Portugal e Espanha já tinham feito isso lá atrás, na época das primeiras colonizações da América, e por aí vai. Porém, quando a gente fala o imperialismo, normalmente a gente está falando desse momento aqui, que estamos vendo na aula de hoje, revendo na aula de hoje, né? Que é esse espaço aí do final do século XIX, né, 1800 e poucos, até a Primeira Guerra acontecer. E, claro, a postura imperialista ela não vai acabar até anos e anos e anos, né, no futuro, mas a gente costuma falar principalmente desse momento aqui como o grande estabelecimento do imperialismo. Então, o que eles fizeram na África, né, que é o lugar que provavelmente mais sofreu, né? Eles dominaram militarmente, até massacrando alguns povos inteiramente, né? Retiravam as matérias-primas desses países, né? Então, pedras preciosas, borracha, algumas plantas que produzissem algumas coisas importantes, várias coisas ali extremamente importantes e extremamente valiosas foram tiradas da África. As pessoas que moravam lá foram forçadas a trabalhar com salários microscópicos ou muitas vezes salário nenhum. Você tinha até criança trabalhando nessa retirada de matérias-primas. Você tinha dominação cultural, né? Obrigava essas pessoas a falarem seu idioma, a se vestirem, a falarem os idiomas lá dos europeus, né? Inglês, alemão, francês, etc., e se vestir como eles e acreditarem na mesma coisa que eles, né, que normalmente era o cristianismo, seja protestante ou seja católico. Então a gente tem que pensar um pouco quem é religioso também, né, como é o meu próprio caso, né, sobre como que a religião às vezes ela é usada para coisas malvadas, né? E a gente tem ali as culturas locais se perdendo às vezes, né, por conta de toda essa dominação, o que é muito triste, porque cada país do mundo ele produz alguma coisa cultural interessante, algum tipo de música, algum tipo de literatura, filosofia, arte, física, né, que você faz, escultura, costura, qualquer coisa assim que seja, jeitos de falar, sotaques, idiomas, religiões também, né, e espiritualidade como um todo. E quando a gente tem isso se perdendo, porque todo mundo está sendo obrigado a pensar igual os europeus pensam, a humanidade está perdendo, sabe? A humanidade está sofrendo uma perda ali de patrimônio, e ao mesmo tempo aquelas pessoas estão vivendo uma vida horrível, porque elas acreditam no negócio, mas elas não podem mais falar o que elas acreditam, senão elas são punidas, espancadas, mortas, presas, sabe? Isso é horrível. E além disso, os europeus eles foram repartindo aquele território entre eles. Assim, você tinha vários e vários grupos diferentes, né, que moravam aqui, por exemplo, nessa região da África Ocidental Francesa. Olha como é grande. Nessa região aí, só nessa região você com certeza tinha dezenas de povos diferentes que pensavam coisas diferentes, às vezes odiavam um ao outro, às vezes estavam em guerra um ao outro, mas de repente eles eram parte do mesmo país, porque o país que mandava neles, que aqui pela cor vemos que é a França, decidiu que, pronto, isso aqui é a minha área agora, eu vou tirar o que eu quiser dessa área e mandar nessa área, escolher quem que manda nessa área. Então, uma pessoa só ia mandar naquela área inteira ali, com vários povos. Então, quer dizer, esses países, hoje em dia as fronteiras não são as mesmas, hoje em dia as fronteiras mudaram, então melhorou um pouco, mas até hoje você tem países que têm guerra civil enorme dentro dele, porque
povos diferentes, ali na época de 1800 e poucos, foram obrigados a conviver dentro de um mesmo país, e a fronteira do mesmo país continua sendo a mesma até hoje em dia, e aí determinado povo quer ficar independente, e aí quem está no comando daquele país não quer mais, então mais de século aí de guerras por conta dos europeus, nessa conferência de Berlim, terem se resolvido entre eles quem que ia ficar com cada terra, e o povo ali da região não ser nem consultado. Já não queria que os europeus mandassem, né? E muito menos com esses territórios aí que foram feitos. Então, bastante maldade aí, né, acontecendo. Na Ásia e na Oceania, foi um pouco mais leve, mas ainda foi muito malvado, né? Você tinha um pouco ali uma estratégia meio diferente, que também aconteceu na África, mas aconteceu mais na Ásia e na Oceania, que é você pegar algum líder local e deixar o cara mandar ali, só que você falar ali para ele, né, como segredo, sem ninguém saber, ali nos bastidores, você virar para ele e falar: olha, você ainda vai continuar aí no controle, porém você tem que me obedecer. Então era a chamada liderança falsa ali, né, uma pessoa vendida. Essa técnica, ela ainda é feita às vezes pelos países europeus e pelos americanos, pelos países poderosos, né? Ainda é feita em vários lugares do mundo, sabe? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve ditadura militar que foi financiada pelos Estados Unidos, porque eles queriam manter o controle do país. Enfim, essa tática é velha, né? E aí no imperialismo da Ásia e da Oceania ela foi muito forte. Nós temos aí no mapa, né, mostrando quem mandou em cada lugar. Podemos ver que a Inglaterra se saiu mais forte ali, né, nessa colonização, nesse imperialismo da Ásia e da Oceania. E nós temos também uma novidade importante, é que na partilha da África, podem ver aqui os países, né? Todo mundo, todos os países que estão mandando são países europeus, tirando essas áreas aqui que estão de laranjinha, tipo Etiópia, que o próprio país ali conseguiu ficar mandando em si mesmo. Você tem aqui, você tem sempre os países europeus mandando. E aqui, no imperialismo da Ásia e da Oceania, você tem Estados Unidos e Japão. Os dois entraram na parada ali também. Os Estados Unidos, não vamos esquecer, eles tinham um controle muito grande aqui da América, vocês já viram isso no ano passado, né, se não me engano. E a gente tem uma continuidade disso, né? Essa imagem representa bastante ali o que era chamado de política do Big Stick, que era os Estados Unidos na base da força manterem o controle aqui da América, né? Então os Estados Unidos sempre querendo mandar na gente. E é claro que existia resistência, né? O povo dos lugares ali que eram dominados pelos europeus, ou pelos americanos, ou pelos japoneses, eles não aceitavam passivamente, eles não ficavam parados igual os idiotas, tipo, que legal, o cara tá dominando, o cara tá mandando aqui no meu país. Não é isso, ninguém é trouxa, né? Sempre teve muita guerra para você ter isso. E no século XIX, importante, hein? Passagem de século normalmente costuma ser uma coisa importante, porque as coisas mudam. No século XIX, principalmente, as resistências ao imperialismo ficaram mais fortes. Essas resistências, às vezes, elas eram por guerras mesmo, por luta armada, e pegar uma região e falar: isso aqui não é, sei lá, da França, isso aqui é nosso, isso aqui não é da Inglaterra, isso aqui é nosso. Às vezes sabotavam ali, sei lá, as indústrias, sei lá, a Alemanha dominava uma região e ela naquela região estava fazendo extração de borracha. Só um exemplo, nem sei se isso aconteceu. Mas os caras daquela região falavam: vocês querem a nossa borracha? Aí eles tacavam fogo em todas as árvores ali da qual você tirava a borracha. Aí pronto, não vai ter borracha nenhuma. Às vezes eles saíam perdendo com isso, né? Mas às vezes eles conseguiam ferrar com os planos ali do país que estivesse mudando. Então tem vários exemplos ali de como você resistir. E principalmente a resistência cultural, porque assim, se o idioma era mandado que mudasse para o idioma europeu, a religião, o modo de vestir, o modo de falar, as danças, os feriados, etc. Se tudo isso era mandado que ficasse igual o dos europeus, e você continua secretamente, ou às vezes até abertamente, vivendo o que você vivia antes, você está resistindo, você está falando: olha, vocês não mandam em mim, vocês não vão fazer o que vocês querem, né? Então, tanto na África quanto na Ásia, a gente tem nacionalismos, né? Países com identidades novas que vão surgindo ali e falando: olha, não, aqui a gente é a Índia, sabe?
A gente não quer saber de Inglaterra, a gente não é parte da Inglaterra, a gente é a Índia, e a gente quer ser a Índia independente e ficar numa boa, vivendo a nossa vida, mandando na nossa própria vida, com o nosso próprio governo, sai fora Inglaterra. Só um exemplo, né? E a gente tem aí a rainha Jhansi, ali não, perdão, a rainha do estado de Jhansi, né? Que se chamava Lakshmi Bai, que é um ícone ali dessa luta dos indianos, por exemplo. E muito importante também, nós temos o panafricanismo, que é uma doutrina filosófica, né? Que você tem ali, que ela surge de intelectuais americanos, principalmente, dos Estados Unidos, né? Mas que eram negros, e eles não estavam bobões, assim, alheios, né, sem saber o que acontecia no mundo, eles estavam vendo que a África estava sofrendo com o imperialismo. Então, valorizando essa raiz africana que eles tinham, né, se eles eram negros, é porque em algum momento algum ancestral deles tinha ido da África para os Estados Unidos. Esses caras, eles valorizavam ali a África e eles queriam que a África ficasse livre da influência imperialista. Então, eles defendiam a autonomia e a união do continente africano, e eles valorizavam muito a ideia de que a África tinha que se unir, esses diferentes povos que às vezes guerreavam entre si ali na África, que às vezes participavam do imperialismo e aceitavam o imperialismo, dependendo do caso, dependendo do povo, dependendo do líder, que esses povos eles deixassem de aceitar isso, se unissem entre todos e falando, nós temos, né, diferenças, porém vamos nos unir para ficar livres do domínio europeu. Então, esses caras estadunidenses ali, né, norte-americanos, eles resolveram defender essa ideia, que é uma ideia bastante importante. Até hoje em dia a gente tem essa discussão, talvez, provavelmente vocês não fizeram essa ligação, mas aquele filme do Pantera Negra, que é bem atual, ele faz um pouco dessa discussão, porque lembra que tem ali a divisão entre o T'Challa, que é o principal, o Pantera Negra, o rei, né? E o Killmonger, que é o vilão ali, que ele quer tomar o poder, mas também tem uma questão de quem vai ficar com o poder, quem vai ser o rei, mas também é uma divisão, assim, uma dúvida sobre o que eles vão fazer, porque o Killmonger, ele acha que todos os negros do mundo sofrem racismo, né? Então todos os negros do mundo têm que se ajudar, e o Wakanda, que é uma nação que não existe na vida real, né? Pelo menos que a gente saiba, pode estar lá escondida, que nem no filme, mas brincando, né? Não existe no mundo real, mas ela era muito evoluída ali, né, e conseguia viver muito bem. O Killmonger achava que não adiantava os wakandanos ficarem lá vivendo separados, né, que eles tinham que se unir a todos os outros povos negros, inclusive dos Estados Unidos, para que a África se unisse, né, para que os negros se unissem. Então é uma ideia parecida com a do pan-africanismo, não é exatamente a mesma coisa, né, mas é bem parecida. Então essa discussão de se os negros se unem ou se os negros se separam, porque eles também têm ideias culturais diferentes entre si, se ela persiste, né, essa discussão persiste. E aí entramos aqui nos antecedentes da Primeira Guerra Mundial. O imperialismo já é o maior antecedente da Primeira Guerra Mundial, né? Se os caras estavam fazendo reuniões, como a gente viu ali antes, né? Para decidir, reuniões como essa aqui representada na charge, né? Para decidir quem ia ficar com cada parte da China, quem ia ficar com cada país ali da Ásia, né? Quem que ia ficar com cada país aqui da África. Se eles estavam fazendo essas reuniões, já é porque existia tensão ali entre eles mesmos, né? Os próprios europeus ou as próprias grandes nações, né, mais fortes, mais poderosas, mais ricas, que também incluía Estados Unidos e Japão, existia tensões ali entre eles para ver quem que ia ficar com cada território. Todos eles queriam o máximo possível, né, e ninguém aceitava que os outros pegassem as outras terras, então eles ficavam brigando em relação a isso daí. E essas tensões, elas iam explodir ali na Primeira Guerra Mundial, porque em determinado momento ninguém estava mais satisfeito com as terras que conseguiu dessas divisões, todo mundo queria um pouco mais. Então esse já é o primeiro e maior antecedente da Primeira Guerra Mundial, que é fortalecido por esse nacionalismo que vai surgir ali na Europa. Essa imagem aí representando a França, né, com a bandeira aí francesa, como se fosse uma nação, né? Essa mulher segurando a bandeira é como se ela fosse a própria França, transformada em pessoa.
Então, você tem a França ali brigando contra a serpente, que eu não sei bem o que significa, deve ser os inimigos da França, né? Essa ideia de que a França tem que lutar pelos seus interesses, patriotismo, o meu país é melhor, a minha cultura é melhor. Quando eu estou fazendo imperialismo, na verdade, eu estou levando uma forma de vida maravilhosa para aquelas pessoas, né? Essa ideia que é bem hipócritazinha, né? Bem problemática, mas que os caras usavam para justificar o imperialismo ali, né? E estava cada vez mais forte ali antes da Primeira Guerra Mundial acontecer. E mesmo com tanta coisa ruim para acontecer, essa época ficou conhecida como Belle Époque, francês, né, que significa bela época, ou seja, a época ali entre a década de 1880 e o início da Primeira Guerra Mundial. Por que, que ela foi chamada de Belle Époque? Porque esses franceses e esses europeus que chamaram ali de Belle Époque, eles achavam que estava tudo muito bem. Os líderes, né, políticos e os burgueses, eles estavam ricos, eles estavam frequentando festinha, entendeu? E estavam usando essas roupas chiques, e estavam aproveitando muito a vida deles ali, e não estava tendo grandes guerras que preocupassem, né, não que preocupassem a vida deles ali especificamente, que eles achassem que eles iam perder alguma coisa. A ciência financiada por essa própria burguesia. Ela estava fazendo várias descobertas, estava começando ali a eletricidade, por exemplo, essas coisas que você tinha que tornavam a sua vida mais chique e mais bonita e mais prática, né? Quando você tinha dinheiro para pagar, como era o caso deles. Então, essa elite aí inventou o termo Belle Époque, porque para eles estava muito bonito, estava muito bela aquela época. Porém, a gente não pode esquecer que enquanto isso estava rolando lá na Europa, para os ricos da Europa, os pobres da própria Europa estavam mal, e todos os outros países dominados pela Europa ali dentro do imperialismo estavam pior ainda, estavam com um trabalho infantil, entendeu? E estavam com é, suas culturas sendo destruídas e por aí vai. Essas tensões imperialistas, né, aqui a gente está vendo o Marrocos, que em francês se escreve dessa forma, né, sendo dividido, sendo disputado ali pelos vários povos, a Espanha aqui em cima, quem é quem mais, não sei. Um deve ser a França, outro deve ser algo ali da região. Enfim, os países dividindo um país que é o Marrocos como se ele fosse um coelho que eles caçaram ali, quem que vai ficar com a carne. E na própria Europa você tinha regiões como os Balcãs, né, que a gente falou na última aula, né, representados aqui nesse caldeirão cheio de problemas, porque você tinha vários povos locais ali e vários países da Europa, principalmente Rússia e principalmente principalmente Rússia, esqueci qual é o nome do outro, mas principalmente Rússia, interessados naquele território ali. E aí os países, eles meio que estão em paz, mas eles estão percebendo que essa paz vai ter fim. É a chamada paz armada. Então eles estão produzindo armamento e eles estão fazendo alianças. Essas alianças aqui, né, que estão representadas no mapa. Em amarelo, as potências centrais, também conhecido como Tríplice Aliança, que era Alemanha, Império Austro-Húngaro, era esse que eu estava tentando lembrar o nome, que tinha interesse ali nos Balcãs, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro e a Itália, eram as chamadas potências centrais, Tríplice Aliança, e depois se juntaram com o Império Turco-Otomano, que aqui no mapa está em verde, porque ele começou neutro, mas depois ele entrou ali na coisa. Contra os Rosinhas, que eram os aliados da Entente ou Tríplice Entente, que era Império Russo, Reino Unido e França. Essa Entente, principalmente, aliás, as duas alianças elas mudaram no meio da guerra, tá? O Império Russo saiu da Tríplice Entente em determinado momento, os Estados Unidos também entraram ali meio que para substituir no meio da guerra, já no final da guerra quase. Também foi na Tríplice Entente que o Brasil entrou, mas o Brasil não foi muito importante ali dentro dessa guerra, a gente entrou só por questões diplomáticas e tal. E a Itália também, em determinado momento, ela saiu da Tríplice Aliança para entrar na Tríplice Entente. Então a gente teve algumas mudanças, mas de início, o mais importante vocês gravarem é a Alemanha, Império Austro-Húngaro, Itália como Tríplice Aliança, Império Russo, Reino Unido, França como aliados da Entente ou Tríplice Entente, ok?
E aí esses países eles faziam aliança de que um ia proteger o outro caso acontecesse uma guerra. Se ia acontecer, não sabemos. Em determinado momento, quer dizer, sabemos porque aconteceu, né? Mas eles não sabiam. Em determinado momento, você teve um assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, chamado Francisco Ferdinando. E aí, pronto, voltando aqui para a gente pensar as nossas alianças, você teve o Império Austro-Húngaro declarando guerra à Sérvia, porque tinha sido um sérvio que tinha matado o herdeiro deles. Aí os russos declararam guerra ao Império Austro-Húngaro, os russos que eram da outra aliança. A partir do momento que uma aliança declarou guerra à outra, né, a Alemanha e a Itália declararam guerra ao Império Russo. Depois, o Reino Unido e a França declararam guerra à Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Então, é o famoso efeito dominó. Você começa a ter um país declara guerra, aí o outro declara guerra, aí o outro declara guerra, aí o outro declara guerra, que nem quando você tem um dominó derrubando o outro dominó que derruba o outro dominó, né? E a partir daí a nossa guerra começa. Ela teve 3 fases, né? Isso é um pouco de detalhe, assim, que não é tão importante, mas primeiro a guerra de movimento ali, os alemães atacando Paris, atacando a França. Depois a guerra estacionou, você começou a ter essa construção das trincheiras, na qual o pessoal ficava ali defendendo o território mais do que ganhando o território, então era uma guerra demorada, que as pessoas morriam mais de doença até o momento, durante vários tempos ali, até o dia que um decidir atacar o outro, e aí você tinha troca de tiro de fato. E a terceira fase, que é marcada ali pela Rússia sair da guerra por conta da Revolução Russa, lembra que a gente viu hoje mais cedo? Então, a Revolução Russa, as pessoas não queriam mais morrer na guerra, então a Rússia saiu da guerra. E os Estados Unidos entraram, né? Então, a entrada dos Estados Unidos, que até agora, aquele momento não tinham combatido, estavam com munição sobrando, estavam com tropa sobrando, estavam com essa economia funcionando, etc., né? Tava todo o resto da Europa ali envolvido na guerra cansado, os Estados Unidos entraram, né? É como se você tivesse 2 times de futebol, né? A Rússia se cansou ali, estava cansada em campo, os jogadores estavam todos cansados em campo, mas principalmente a Rússia saiu, foi substituída ali pelo técnico, pelos Estados Unidos, e os Estados Unidos entraram cheios de energia, fizeram um gol e pra caramba, e a guerra terminou ali. Então os Estados Unidos foram extremamente importantes para esse final dessa guerra. Não podemos esquecer que as mulheres tiveram uma participação muito forte. Quem combatia quase sempre, né, eram os homens, ou então sempre, mas as mulheres tiveram várias outras participações. Elas trabalhavam como enfermeiras pra caramba, assim, nos espaços da guerra, nas trincheiras, ali cuidando dos soldados que levavam tiro e etc. Então, isso faz diferença numa guerra, no resultado de quantas pessoas conseguem combater, quantas não conseguem. Você tinha, conforme os homens do país estavam todos fora do país guerreando, dando tiro e morrendo, as mulheres elas tinham que tomar ali o controle da economia. Então as mulheres começaram a fazer coisas que antes achavam que não podia ser feito por mulher, que não era lugar de mulher, que lugar de mulher era na cozinha e que só homem podia fazer, como por exemplo dirigir um trator ali e cuidar da plantação. Mulheres são plenamente capazes de fazerem isso, sempre foram, e naquele momento elas aproveitaram para, de fato, fazer isso. Porque elas estavam fazendo esse tipo de coisa, elas começaram a poder fazer outras coisas que elas não faziam, como usar roupas confortáveis, sem ter que usar espartilho, e trocentas saias diferentes, e trocentas maquiagens diferentes, né? Então elas passaram a poder ter uma vida um pouco mais leve, né? Podiam sair na rua, podiam dirigir carro, né? Então as imagens aí elas mostram muito bem o que aconteceu, né? As mulheres foram obrigadas, digamos assim, né? Elas aproveitaram aquela chance que alguém precisava mexer com máquinas e sair na rua e trabalhar e etc. para ocupar empregos, e uma vez que elas já estavam naqueles empregos ali, sabe, não fazia tanto sentido elas voltarem a só poder cuidar de criança e fazer comida, sabe? E lavar roupa, essas coisas. Então, as mulheres, elas foram estratégicas e espertas naquele momento ali, elas ganharam funções sociais que elas antes não tinham. E, por último, a guerra termina com esse impacto aí de tudo que as mulheres e os homens fazem, né? Então, você tem o lado da tríplice entente ganhando, né? Então, França, Reino Unido, Estados Unidos, né? O Brasil também, embora o Brasil não tenha sido relevante nessa guerra,
a gente luta ali, né? E aí esses países da Entente, eles ganham. E aí na história, meus amigos, é complicado, porque normalmente quem ganha a guerra diz que estava certo. A guerra foi só porque os dois lados queriam território e os dois lados queriam ganhar dinheiro vendendo seus produtos industrializados e os dois lados queriam mandar no imperialismo. Então não tinha ninguém certo, era questão de ambição. A guerra não era para ter acontecido, se a gente for falar assim, moralmente, né? Porém, quando um lado ganha, ele bota a culpa no outro. A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Os caras, eles fizeram o tratado ali de paz, no qual a Alemanha foi considerada a maior responsável pela guerra e também o resto dos países ali da Entente, perdão, da Aliança. Foram extremamente punidos, eles tiveram que pagar dinheiro, né, indenização para os outros países que tinham vencido, para compensar pelos mortos e pelos espaços destruídos, né? Perderam territórios de seus próprios países e de seus lugares controlados ali imperialisticamente. Isso fez que você tivesse novos países sendo construídos ali e mais problemas de nacionalismo e independência e etc. Ficou restrito que eles se armassem novamente e foi construído um órgão internacional chamado Liga das Nações, que é o, digamos assim, o ancestral da ONU que a gente tem hoje em dia, né? Era um órgão para impedir que guerras tão grandes assim acontecessem de novo. Só que a Liga das Nações ela era principalmente mandada ali pelos países que tinham vencido a guerra. Então, países como a Alemanha, a Itália, que mudou aos 45 do segundo tempo de time, né? Então não ganhou tanta coisa. Eles ficaram insatisfeitos com o resultado dessa guerra. Eles alimentaram isso ali durante alguns anos e isso levou à Segunda Guerra. Então, a Primeira Guerra foi uma coisa estúpida, né? Que ela aconteceu ali derrubando a Europa e os outros lugares do mundo, né? E um monte de gente morreu por motivos idiotas ali de ganhar dinheiro. E quando ela terminou, o pessoal nem aprendeu lição nenhuma com aquilo ali, sabe? Eles continuaram os caras que ganharam continuaram com seus mesmos objetivos e tentaram sugar o máximo que eles podiam dos países que perderam. A vida nos países que perderam, obviamente, se tornou ingrata, né? Por conta dessa falta de dinheiro público, de ninguém ajudar eles a reconstruírem seus países, etc. E isso acabou encaminhando para o surgimento de ideologias ali que levaram à Segunda Guerra. Então, a guerra não terminou de uma forma legal. A única coisa boa a dizer é que ela terminou. E com isso a gente chega aqui ao final da nossa apresentação. Eu vou parar de compartilhar com vocês, né? Porque chegamos ao final da nossa revisão. Ficou muito grande de novo, né? Essa aula, perdão, mas é que é muita matéria e a gente quer fazer uma coisa legal para vocês, né? Que vocês saibam bem o que estudar e saibam bem o que é mais importante para talvez cair na prova, né? É bom saber relacionar os temas, porque pode ter uma questão que peça para você juntar um assunto com o outro. Então, espero que tenha sido muito bom para vocês. Desculpem novamente um vídeo grande, né? Eu prometo que os próximos vídeos vão ser menores, né? Mas é porque com revisão para a prova não tem muito como fugir, são muitos assuntos. E a gente ainda tinha que dar o assunto novo de Revolução Russa. Mas é isso, obrigado. Aula que vem, estamos aí de novo, né? Número 17, com matéria nova. Espero que vocês façam uma boa prova e eu tenho certeza que vocês farão depois dessa aula. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais.